Olá, gente bonita, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente neste canal, no canal Contextos, para mais uma aula de quarentena. E hoje nós vamos conversar sobre a segunda geração romântica brasileira, também conhecida como ultrarromantismo. Esta geração foi marcada pela voz dos jovens, isso mesmo, dos poetas jovens. Esses poetas levaram os seus sentimentos às últimas consequências. Na realidade, eles sofriam demais, sofriam de forma exagerada. E tudo aquilo que eles viviam na realidade achavam que era penoso demais e que valeria a pena morrer. Por isso, as características próprias desta geração são melancolia, tédio, visões do cemitério, fuga da vida, da realidade, desejo de morrer. A função emotiva da linguagem está presente nos textos, mágoa por existir, o famoso não pedir para vir ao mundo, né? E infelizmente também eles bebiam muito, exageravam no álcool e no ópio. Bom, essas são as características. E como poetas, como escritores estrangeiros que influenciaram esses poetas brasileiros, nós temos Lord Byron. Lord Byron, poeta inglês, também escrevia sobre a morte e também colocava a morte como algo desejoso, ou seja, como algo merecedor, algo bom. Também temos o texto de Goethe, que ele escreve ali o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse texto, ele narra a história de um rapaz que leva às últimas consequências a dor de um amor não correspondido. Essa temática, essa forma de escrever, esse sentimento exagerado, ultrarromântico, é próprio dos textos desta geração. Como representantes brasileiros deste período, nós temos Álvares de Azevedo, poeta genial, que escreveu o seu grande poema, lindo poema, chamado Lira dos 20 anos, que não poderia ter outro nome mesmo, porque infelizmente o poeta morreu aos 21 anos de tuberculose. Ele escreve então em seu texto aquilo que ele desejava que fosse colocado na lápide, escrito na lápide, quando ele fosse enterrado, quando ele fosse morto. E ele escreveu assim um dos trechos: enterrem meu corpo na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Veja que exagero! Ou seja, ele fez tudo o que poderia ser feito na vida, viveu completamente. Ele foi poeta, ele amou, ele sonhou, e por isso não havia mais necessidade de viver, não havia necessidade de chorar. Bom, obviamente que essa é uma maneira exacerbada, exagerada de enxergar as, entre aspas, dificuldades e problemas da vida. Além dele, é importante dizer que ele foi um sujeito genial. É uma pena que tenha morrido aos 21 anos. A sua poesia, os seus textos são maravilhosos. E aos 12 anos, ele já havia feito a tradução dos textos de Lord Byron em inglês para o português. Inclusive, ainda temos essa tradução disponível para podermos ler e compreender os textos do famoso poeta inglês. Continuando, o segundo representante do ultrarromantismo é Casimiro de Abreu, também conhecido como poeta da saudade. Por que poeta da saudade? Porque ele cantou, ele se prendeu aos valores da infância. Inclusive, ele escreveu o texto Meus 8 anos, muito conhecido, que é muito utilizado nos livros didáticos dos anos iniciais do ensino fundamental, pela beleza do texto e sua sonoridade. Também Chico Buarque fez uma releitura do texto do Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, escrevendo Os Meus 12 anos. Neste texto, no texto de Casimiro de Abreu, comparado ao texto de Chico Buarque, Meus 12 anos, nós encontramos uma intertextualidade. E o próximo poeta que eu cito para vocês, talvez o poeta da história mais triste dos três, é Fagundes Varela. Fagundes Varela, infelizmente, aos 14 anos, já era um alcoólatra.
A família já não sabia mais o que fazer, a preocupação era constante. Então, aos 18 anos, o pai de Fagundes Varela faz o casamento do filho, porque esperava que com o casamento ele ficasse mais ajuizado, entre aspas, ou seja, criasse jeito. Infelizmente, a coisa só piorou. Um dia, ao voltar para casa, bêbado, encharcado da bebida, ele, sem ver o que estava fazendo, deitou sobre a cama, jogou o corpo pesado, mas ali estava o filho de 3 meses e o filho morre com o peso do corpo de Fagundes Varela. Após esse acontecimento triste, trágico na vida do poeta, ele fica o que nós podemos chamar de hoje doido. Foi internado várias vezes, mas não melhorou. E ele escreveu um lindo poema em que ele homenageia, faz uma homenagem ao seu filho Emiliano, esta criança que aos 3 meses, sem querer, numa fatalidade, foi morta pelo próprio pai. Bom, vejamos que os textos escritos nesta geração trazem essa conotação e evocam a morte. Infelizmente, quando nós estudamos isso, não encontramos o mal do século apenas naquele momento, no século XIX. Às vezes, ainda hoje, nós podemos encontrar pessoas cantando, admirando, falando da morte como fuga da realidade. Querido jovem, eu quero dizer para você neste momento que a morte não é a resposta para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. Esses poetas, esses jovens, Álvares de Azevedo, por exemplo, se tivesse vivido mais, poderia ter falado mais, cantado mais e produzido muito mais do que fez até os seus 21 anos. Independente de qual a tristeza e qual o sofrimento que você sente, a vida e a vida em abundância é a resposta para todos os problemas. Vida em Cristo Jesus. E por isso, a despeito de nós estarmos conversando sobre o ultrarromantismo, eu quero terminar com uma poesia extremamente positiva. Escutem. Não temas, se rebrama ou se encapela. O mar da vida assustador feroz, as naus da vida não velejam sós, se sopram ventos e se vem pro céu. No além o chefe dos poderes vela, e a tempestade lhe obedece a voz, pois ele ordena que ela passe após, que frui bonança o coração revela. Se forte a luta contra a vil fraqueza, não sejas nunca de amargura presa. Não tenhas medo, ó, não fiques triste. Levanta os olhos, fita o céu grandioso, enxuga o pranto, faz-te jubiloso. E não te esqueças, o teu Deus existe. Querido jovem, o teu Deus existe. Cante a vida, viva a vida, porque vale a pena viver ao lado de Cristo. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.